Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês um pouco da minha história para poder vocês conhecer quem é a Edilene, de onde ela veio, quais são as origens, quais são os valores, suas crenças. Vem comigo para você me conhecer um pouquinho mais. Meu pai e minha mãe, mesmo com muita dificuldade, meu pai, igual eu falei pra vocês, era frentista, assalariado, cuidava de uma família de 8 pessoas. É uma casa muito simples que nós fomos criados. E meu pai ensinou uma coisa muito importante pra nós, que era a honestidade. Sermos honestos acima de qualquer coisa. Meu pai era muito certo com os compromissos dele. Ele não deixava atrasar energia sequer um dia. E independente se ia sobrar pra gente comer ou não, mas os compromissos dele tinham que ser cumpridos. Esse foi o legado que minha mãe e meu pai deixou pra nós, pra mim e meus irmãos, ser honestos. Nós morávamos numa casinha simples, mas no nosso quintal tinha pé de manga, limão, laranja, erva cedeira, alecrim, hortaliças. Quando a gente era bem criancinha, tinha galinhas também. Minha mãe cuidava das galinhas. E o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais complicadas. A saúde do meu pai já não era tão boa assim para ele continuar trabalhando. Então tinha época que ele trabalhava e época que ele não trabalhava. As épocas que ele não trabalhava, ele não ficava parado, estagnado. Meu pai tinha um problema de saúde. Ele tinha pressão arterial, ele tinha uma série de doenças. E só que ele ensinou que nós tínhamos que trabalhar, né? Então, por várias situações, por várias ocasiões, a gente destalava pimenta. O que é destalar pimenta? Meu pai pegava, tipo, vários sacos de 60 quilos de pimenta, abria uma lona na nossa cozinha bem grande e a gente tirava o talo das pimentas pro moço que levava o serviço pro meu pai para poder fazer tempero, né? Ele tinha uma fábrica de tempero. Então, nossa missão era destalar pimenta. Então, sentava ali, eu, minha irmã, meus irmãos mais velhos, minha mãe, e os caçulas não. Os caçulas eram poupados desse serviço. Isso eu tinha em torno de 10 anos, mais ou menos. E a gente destalava muita pimenta. Eu lembro que na escola eu não conseguiria segurar no lápis, porque a pimenta, ela solta um ácido. E esse ácido, quando você pega alguma coisa nele depois, ele arde a sua mão. Então eu lembrava que quando eu chegava na escola, eu ia escrever, a minha mão ardia. Eu ficava escrevendo e soprando. Descascávamos alho para fazer tempero. Teve ocasião que a minha mãe ensinou a gente a fazer biquinho de fralda, de pano, crochê, né? Fazia biquinho de crochê. E, gente, fizemos várias coisas assim. Sempre trabalhávamos junto para ajudar meu pai, para poder a gente comer, pra gente poder, né, ter uma misturinha para comer, para pagar energia. O que mais me marcou na minha infância, várias situações da nossa infância, da minha infância, né, particularmente, me marcou muito. E uma delas era quando a gente voltava o ano letivo, a gente estudava escola pública, nada contra. Meu ensino médio, fundamental, foi tudo na escola pública. A gente não tinha condição de ter material escolar. Então, meu pai tinha 6 filhos, comprar material para 6 filhos. Vocês já imaginam, uma pessoa assalariada quando tava trabalhando, né? Quando não tava, pior ainda ficava, né? Então, a gente tinha que ir pra escola sem material. A gente tinha que esperar o governo, né, dar os livros. Às vezes dava caderno, às vezes não. Lápis de escrever e borracha. Então, o primeiro dia de aula, né, que é quando você tá todo empolgado pra voltar à escola, eu voltava com um caderno, eu arrancava todas as folhas do ano anterior e deixava só as folhas em branco, o toquinho do lápis que sobrava do ano anterior, que a gente tinha que usar tudo, até o toquinho. Então, era mais ou menos um lápis desse tamanho. A borracha, minha mãe comprava uma borracha e dividia comigo, a metade pra mim, a metade pra minha irmã. A gente ia pra escola e chegava lá na escola. Até que ir pra escola com esse material não era problema. Mas o problema era você chegar na escola e se deparar com seus coleguinhas com estojo, com lápis de cor, com 24 cores.
lapiseira, apontador e lápis, e, enfim. Cadernos novos, de personagem. Isso era mais difícil, isso me marcou muito. E quando a gente recebia os livros da escola, a gente chegava em casa, já havia um recadinho, né? Que tinha que encapar. Minha mãe não tinha condição, mas meu pai, de comprar capa pra encapar. Então a gente... Era missão nossa, né? Minha mãe pegava o saquinho de arroz, a gente saía pedindo pros vizinhos saquinho de arroz, saquinho de açúcar. Então a gente pegava esses saquinhos, aí pegava o álcool, limpava todo o desenho, toda a tinta que tinha no saquinho. Aí depois que a gente limpava ali com álcool, a gente lavava, deixava secar. E a gente encapava os cadernos com esse material. A gente já era sustentável, né, gente? Vamos pensar assim. A gente aproveitava já, né? Essa foi uma das situações da minha infância que me marcou muito. Passar por isso, sabe? É um pouco complicado falar, porque a gente começa a lembrar de outras situações que não vai dar pra mim falar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, mas pra vocês terem noção, assim, entender um pouquinho, saber como que realmente foi a minha história. Um dia, eu já tava cansada de comer arroz com feijão. Assim, meu pai não tava trabalhando e o que a gente tinha pra comer era arroz com feijão, e graças a Deus por isso. Mas quando a gente é criança, a gente não entende, né? E eu lembro que já tinha bastante tempo que a gente tava comendo arroz com feijão, e nesse dia eu misturei o arroz com feijão. Fui lá fora, peguei o limão, espremi o limão, assim, e comecei a comer. E me deu um nó na garganta, e eu falei, mãe, quando eu crescer, eu não vou comer sem carne na minha casa. E eu lembro que a minha mãe... É difícil falar, né, gente? Eu lembro que a minha mãe não falou nada. Eu só vi uma lágrima descendo do olho dela. E ela falou assim, sim, filha, quando você crescer, você não vai comer sem carne. E eu vi o sofrimento da minha mãe. Por várias situações, a gente tem que passar de não ter as coisas, sabe? Então, assim, por vários anos da nossa infância, não passamos fome, mas passamos muita dificuldade. E isso me fortaleceu, assim, isso fez eu pensar da forma que eu falei pra ela aquele dia, que quando eu crescesse não ia ser assim. E todos os dias, cada dia que passava, na minha cabeça era, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que criar situações que tudo isso que tá acontecendo na minha vida não aconteça nunca mais, né? Então eu sempre eu queria, tipo, trabalhar. Eu com 10, 11, 12 anos, eu queria sair pra trabalhar. Eu queria acordar cedo e sair pra trabalhar. Não tinha como, né? Não tinha condição, não tinha como uma criança trabalhar. E aí, quando eu não ajudava meus pais em casa, porque foram, assim, fases que a gente passou, né? Foram várias fases. E quando não tinha mais a pimenta pra destalar, o alho pra descascar, o crochê pra fazer, eu chegava nas minhas vizinhas e oferecia meu serviço. E falava assim, olha, se eu arrumar sua casa, você me paga? E aí eu comecei a negociar com minhas vizinhas. E aí eu fazia meu serviço, lavava louça, lavava banheiro e limpava a casa por R$2 por dia. E eu negociei com a minha vizinha pra ela me pagar por semana. Então, isso já tinha passado uns 2 anos. E eu lembro que eu tava no 6º, 7º ano, não tenho certeza do ano que eu tava fazendo na época. Eu peguei R$10, que foi o recebido, meu salário na semana, né? Era diarista, né? Vamos dizer assim, na época. E comprei um caderno de matéria, gente. Caderno de matéria, gente. Com 12 matérias. Vocês não estão entendendo. Comprei um caderno de 12 matérias, caneta, borracha, lapiseira, gente. Lapiseira ostentação. Eu consegui comprar com R$10. Na época, R$10 valia muito. Eu consegui comprar isso. Eu fui pra escola com orgulho de mim, de que eu tinha conseguido, sabe? Então, assim, foi um dos pontos que me marcou muito e foi muito gratificante isso, sabe? Com 8 anos de idade, a minha avó me levou pra igreja. E desde então, nunca mais eu consegui sair da igreja. Pra quem não sabe, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Não nasci na graça. Nascer na graça é quando você nasce e seus pais e sua mãe
já servem a Deus. Então eu não tive esse privilégio, porém tive a oportunidade de conhecer a graça do Senhor com 8 anos de idade. A minha avó faleceu muito pouco tempo depois, só que eu não consegui mais deixar de servir a Deus, sabe? Era a intimidade minha com Deus. E meu pai e minha mãe me levavam pra igreja. Até os 13 anos, eles me levavam. Depois dessa idade, eu comecei a ir e vim sozinha. Às vezes os irmãos me traziam em casa, às vezes eu vinha sozinha. E bem nessa época, uma irmã da igreja falou assim: Dilene, eu tô precisando de uma pessoa trabalhar lá em casa e pra cuidar das crianças pra mim de manhã. E eu queria ver se você pode fazer isso. Gente, foi meu primeiro emprego. Vamos dizer assim, meu primeiro emprego mesmo, porque os outros era freelance, né? Era bico, era faxina, era diarista. E eu fui cuidar de 2 crianças lindas, a Daça e o Joab. E a Daça na época tinha 2 anos e o Joab tinha 3 ou 4 anos. Já são adultos hoje já. E ela me ofereceu R$100. Gente, vocês não estão entendendo. Quem ganhava R$40 por mês, ganha R$100 por mês. Gente, foi um mês que eu trabalhei assim, contando dias e dias pra saber que dia que eu ia receber. Quando eu recebi, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei em casa com R$100, cheguei no meu pai e falei assim: pai, o que o senhor precisa? Eu recebi e eu queria saber o que eu posso ajudar em casa. Aí ele: então vamos dividir. Aí ele falou: olha, o papai tá precisando hoje de creme dental, sabonete, papel higiênico. Aí eu fui no supermercado, gente, com 13 anos. Ai, gente, sabe aquela sensação de orgulho? Fui lá no supermercado e comprei sabonete pro mês, pra família inteira. Papel higiênico, gente, é uma história simples, né? Mas é minha história e eu tenho orgulho dela. Papel higiênico, sabonete, creme dental, do jeito que ele falou. E os meus irmãos caçula, eu comprei bolacha recheada, coisas que eu nunca comi na minha infância. Bolacha recheada, comprei iogurte, comprei uma caixa de bombom, coisa que a gente nunca tinha. E levei pra casa, gente. Ai, missi miojo. A gente nunca tinha comido missi miojo, eu comprei pra gente comer também. Coisa barata, coisa simples, mas assim... Aí, chegamos em casa, eu, sabe assim, aquela alegria assim, dos meninos, vendo a bolacha, assim... Aí eu falei: pai, ó, tá aqui e sobrou metade e eu vou comprar umas roupinhas pra mim, tá? Ele me agradeceu, me abraçou, falou: filha, nem precisava, mas eu quis, sabe? Eu quis contribuir porque por todas as dificuldades que nós passamos, meu pai, ele nunca... O que ele pôde fazer pra não deixar faltar pra gente, ele fez, mesmo eu sabendo que, assim, ele não tinha condição de fazer muito, mas o que ele pôde fazer, ele fez, né? E acima de tudo, deu muito amor pra gente. Então eu fiz isso, me senti muito, muito, muito orgulhosa de mim, assim, foram os R$100 mais prósperos da minha vida, foram esses. Bom, dos 13 aos 16 anos, eu passei por outras casas, trabalhei em outras casas, fiquei bastante tempo com essa irmã, cuidando das crianças dela, até que eu fui pra outros lugares. E quando eu fiz 16 anos, eu falei: Senhor, eu quero uma coisa diferente pra minha vida. Eu queria que o Senhor abrisse uma porta diferente na minha vida, eu não quero mais trabalhar. Não que eu não tenha orgulho, sim, eu tenho muito orgulho, mas eu queria um desafio novo. E eu fui congregar e Deus mandou uma palavra, né? E disse assim: eu vou abrir uma porta na sua vida que ninguém pode fechar. E se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Eu tinha 16 anos, eu não esqueço dessa palavra. E nem de quem pregou ela. E de fato, Deus cumpriu essa palavra na minha vida. Só que essa parte da história vai ter que ficar para um próximo vídeo. Vamos fazer 3 séries de vídeo. O primeiro a gente falou da infância. O segundo eu vou falar da minha parte profissional. E o terceiro de como eu comecei a New Ethic. Quem acompanhou a minha história até aqui, minha eterna gratidão. Eu tive que resumir o máximo que eu pude para contar para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão entender um pouquinho de quem é a Edilene, por que ela é assim, mais simples. Muitas pessoas falam que eu sou simples, mas a minha simplicidade veio da minha infância, foi da minha família. Isso não vai mudar. E tenho muito orgulho da minha história, tenho muito orgulho das dificuldades, dos meus choros, das minhas alegrias, porque fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Gente, ó, um super beijo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da minha história.
e até o próximo vídeo. E eu fiquei, meu Deus, aí eu fui refletir, eu fiz as contas e realmente, naquele dia, fazia exatamente 3 dias que Deus tinha mandado aquela palavra, que ele ia mudar meu cativeiro em 3 dias.